Olá a todos. Esse é um exercício de cinemática de velocidade média que é geralmente considerado difícil pelos alunos, mas que a gente vai tentar mostrar que não é tão difícil assim. Ele diz o seguinte: um automóvel faz metade de seu percurso com a velocidade escalar média de 40 km por hora e a outra metade com velocidade escalar média de 60 km por hora. Aí o que ele pergunta é: determine a velocidade escalar média do carro no percurso total. Essa é a pergunta dele. Então a gente pode separar aqui as duas metades do percurso. Esse é o percurso completo. A gente pode dizer que metade do percurso ele anda uma distância d, e a outra metade do percurso mais a mesma distância, né, que é metade, mais uma distância d. E aí ele diz que essa primeira metade ele foi com uma velocidade escalar média de 40 km por hora, essa primeira metade, e a segunda metade com uma velocidade V2, essa daqui eu vou chamar de V1, essa primeira aqui, essa aqui V2, de 60 km por hora. E aí o que ele quer saber é a velocidade escalar média total, né? O que ele quer saber é a velocidade escalar média no percurso completo. Esse é meu ponto de interrogação. Quanto vale a velocidade escalar média no percurso completo? Essa é a pergunta dele. Uma primeira impulso dos alunos, um impulso um pouco irrefletido, é fazer o seguinte: se aqui metade do percurso, se ele andou uma distância com uma velocidade de 40 e a mesma distância depois com velocidade de 60, né? Se ele andou metade do percurso com uma velocidade de 40 e metade do percurso com uma velocidade de 60, então a velocidade média vai ser 40 mais 60 dividido por 2, que é 50. Só que isso não é verdade, não é esse o caso. Porque esse raciocínio pressupõe que a velocidade média é igual à média das velocidades, V1 mais V2 sobre 2. E isso não é verdade, não é essa a fórmula da velocidade média. A gente vai ver até que em movimento uniformemente variado, isso daqui é até válido, mas isso não é sempre válido, e nesse caso não é válido. O que é sempre válido é a definição ou a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. E é isso que se tem que usar para resolver esse exercício. Se ele pediu a velocidade média no percurso completo, então eu tenho que colocar o ΔS no percurso completo e o ΔT no percurso completo. E aí dividir um pelo outro e descobrir a velocidade média no percurso completo. E é isso que a gente vai fazer. Então, usando o próprio esquema que eu mostrei, qual que vai ser o ΔS? Ele quer saber a velocidade média no percurso completo. Qual vai ser, então, o ΔS do percurso completo? Lembra que o ΔS é a distância entre as posições inicial e final, né? Qual que é a distância entre essa posição e essa posição? No percurso completo. Se essa distância eu estou chamando de D e essa distância eu estou chamando de D, então a distância do percurso completo é 2D. 2D. Esse é o ΔS do percurso completo. E qual que vai ser o ΔT, o tempo do percurso completo? O tempo do percurso completo vai ser o tempo que ele gastou nessa primeira parte, nessa primeira metade, que eu vou chamar de ΔT1, mais o tempo que ele gastou nessa segunda parte da viagem, que eu vou chamar de ΔT2. Quem vai ser, então, o tempo completo? O tempo completo vai ser ΔT1 mais ΔT2. Então, repara que é um raciocínio simples. Se ele quer saber a velocidade média no percurso completo, aqui eu tenho que colocar a distância completa e aqui eu tenho que colocar o tempo completo. Ponto final. E aí eu vou descobrir a velocidade média no percurso completo. Agora, quem é esse ΔT1 e quem é esse ΔT2? Isso dá para calcular. Então vamos fazer aqui uma divisãozinha e vamos calcular quanto que vale esse ΔT1 e esse ΔT2. Pensando nessa primeira parte da viagem aqui, nessa primeira parte da viagem, e aplicando a fórmula da velocidade média para essa parte, como é que fica a fórmula para a velocidade média nessa parte? A velocidade média nessa parte foi 40. Tudo bem? Não, a velocidade média dessa parte foi 40. Isso é igual à distância dessa parte, que é D, dividido pelo tempo nessa parte, que é ΔT1.
Repara que o que eu fiz aqui foi usar a fórmula da velocidade média só para essa metade aqui. Para que você está fazendo isso, professor? Para descobrir quanto que vale o tempo nessa metade. Aqui, se eu pegar esse ΔT1 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, e pegar o 40 que vai estar multiplicando e passar dividindo, eu descubro que o ΔT1 é igual a D sobre 40. A D sobre 40. Esse é o tempo gasto nessa primeira metade aqui, ó, nessa primeira metade. Por quê? Porque eu usei a velocidade da primeira metade e a distância da primeira metade. Então, o tempo que eu descubro é o tempo da primeira metade. Vamos usar o mesmo raciocínio para a segunda metade. Na segunda metade, a velocidade média é 60. Então, fica 60 é igual à distância da segunda metade. E quanto que vale a distância aqui, ó, da segunda metade? Essa distância vale D também. D sobre o tempo da segunda metade. E qual a letra, qual o símbolo que a gente vai utilizar para o tempo da segunda metade? ΔT2. Daqui a gente descobre que o ΔT2 vale... O que a gente faz? A mesma coisa que fizemos lá no ΔT1. Passa o ΔT2 multiplicando e o 60 dividindo. Então, ΔT2 é igual a D sobre 60. Certo? Mas lembra que... Por que eu achei aqui o ΔT1 e aqui o ΔT2? Porque aqui na fórmula eu vou ter que somar o ΔT1 mais ΔT2. E agora eu tenho, ó, esse é o ΔT1, esse é o ΔT1, esse é o ΔT2, e agora é só somar os dois. Então, somando os dois, dá um pouco mais de espaço aqui, somando os dois, eu obtenho ΔT1 mais ΔT2 é igual a D sobre 40, D sobre 40 mais D sobre 60. E agora é uma soma de frações. Qual é o mínimo entre 40 e 60? O mínimo entre 40 e 60 é 240. Aí 240 dividido por 60 dá 6. 6 vezes D, 6D. Mais 240 dividido por 60 dá 4. 4 vezes D, 4D. E quanto que é 6D mais 4D? 6D mais 4D são 10Ds, dividido por 240. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero, só para ficar mais bonitinho. Isso daqui vai ser, então, 1 vezes D, que é D, dividido por 24. E o que é isso que eu descobri? Isso daqui que eu descobri é o ΔT1 mais ΔT2. O ΔT1 eu tinha descoberto aqui, ó. O ΔT2 eu tinha descoberto aqui. Agora eu somei o ΔT1 mais ΔT2. E agora é só voltar aqui na fórmula da velocidade média e calcular ela. Então lembra que a velocidade média é igual ao ΔS total. O ΔS total, que é 2D, dividido pelo tempo total. E quanto que vale o tempo total? D sobre 24. D sobre 24. Vou colocar aqui D sobre 24. Agora vocês devem estar lembrados que quando eu tenho um número dividido por uma fração, a matemática me permite manter o número de cima e multiplicar por quem? Pelo inverso da fração de baixo. E qual que é o inverso de D sobre 24? O inverso de D sobre 24 é 24 sobre D. E agora eu posso cortar esse D com esse D. E a conta que me restou fazer é 2 vezes 24. E 2 vezes 24 vale 48. Portanto, a velocidade média é 48 km por hora. E essa é a resposta final. 48 km por hora. Notem vocês que é um resultado diferente daquele que você obteria se você tivesse feito a velocidade média como sendo a soma, como sendo a média das velocidades, né? Essa mais essa dividido por 2. Se você tivesse feito isso, 40 mais 60 dividido por 2 daria 50. E não foi essa a resposta. A resposta correta da velocidade média é 48 e não 50. 48 km por hora. Bom, é isso. Até logo.